Setembro chegou e, com ele, você sentiu um peso no ar. Não é algo que se possa explicar com palavras, não é uma tristeza comum. É uma inquietude que vem de um lugar profundo, um chamado silencioso que perturba sua alma, como se os céus estivessem se aproximando e o mundo estivesse mudando ao seu redor. Você tem se perguntado se essa sensação é apenas sua, se está sozinho nesta jornada, se é um sinal de que algo está errado. A verdade é que essa sensação é real e, para aqueles que carregam algo diferente por dentro, setembro é um tempo de alerta e separação. E você não está sozinho. Esse peso que você sente não é um fardo, mas uma confirmação de que você está sendo preparado para algo maior. É a sua alma se alinhando com o propósito para o qual você nasceu. Se essa mensagem ressoa com a sua alma, se você sentiu a mesma chamada, vá em frente e inscreva-se no canal agora. É grátis e ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que estão sentindo a mesma inquietação. Ative o sino de notificação para não perder nosso conteúdo futuro. Não precisa de rodeios. Um clique e pronto. Você fez a sua parte. Setembro, o mês das revelações e dos testes. Setembro não é um mês como os outros. Ele carrega uma densidade que muitos não percebem. Há uma energia diferente no ar, uma vibração que se intensifica à medida que a cortina entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fina. Para aqueles que têm sensibilidade espiritual, é impossível ignorar. Há uma sensação de que algo está sendo orquestrado nos bastidores, e que as escolhas que você faz agora terão um eco que reverberará por muito tempo. Você já percebeu que existem estações espirituais? Períodos em que a atividade do mundo invisível se move com maior intensidade. Setembro é uma dessas estações. E você, que foi escolhido, sente isso com uma força descomunal. Não é apenas mais uma fase difícil da vida. É uma preparação. É como se o universo estivesse separando as pessoas para algo importante, e a pressão do momento é parte desse processo de refinamento. Talvez você esteja enfrentando conflitos internos que nem consegue explicar. Uma fadiga estranha que não se resolve com descanso. Uma instabilidade emocional que surge do nada. Sonhos confusos que parecem ter um significado oculto. Relacionamentos estão sendo desafiados, como se tudo ao seu redor estivesse sendo testado ao mesmo tempo. Tudo isso é reflexo do aumento da intensidade do movimento espiritual. Este tipo de teste não tem o propósito de destruir. Ele tem o propósito de refinar. Ele serve para revelar o que precisa ser ajustado dentro de você, para que possa sustentar o que está por vir. As grandes revelações exigem uma base sólida. E é nessa fundação que você está sendo trabalhado agora. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram testadas antes de serem elevadas. José foi preso antes de ser promovido a governador. Moisés enfrentou o deserto antes de liderar o povo. Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. Há uma sequência espiritual que se repete. Primeiro o teste, depois a revelação. Primeiro o confronto interno, depois a direção clara. Setembro segue essa mesma lógica divina. É natural sentir a vontade de desistir nestes dias. Parece que tudo parou, que nada flui, que você está sozinho em sua luta. Mas não se deixe enganar por essas sensações. A pressão que você sente é um sinal inegável de que algo está prestes a ser entregue. Quando a escuridão percebe que algo grande está se aproximando de você, ela tenta desestabilizá-lo antes do tempo. O que você está vivenciando não é uma punição. É um treinamento. Sua luta tem um propósito. E por mais que a dor seja profunda, por mais que pareça que ninguém entende o que você está passando, o universo vê cada detalhe. Ele conhece suas batalhas, suas orações silenciosas, suas lágrimas escondidas. E está usando este tempo para alinhar você com o que está por vir. Você pode não ver com clareza ainda, mas sua fé está sendo fortalecida a cada passo que você dá. Mesmo com medo ou fadiga, você está se aproximando do seu destino. Não se trata de velocidade. Trata-se de constância. Trata-se de continuar, mesmo quando tudo ao seu redor diz para você parar. O mais importante agora é não se distrair. Não se perder no barulho lá fora. Este é o mês para se conectar de forma mais profunda. Ouça mais, fale menos e busque a direção. Setembro não é um tempo para decisões apressadas, mas para vigilância. Muita coisa pode parecer confusa, mas a paz sempre confirmará o caminho certo. Você foi escolhido para este momento. Isso não é uma espera, mas uma honra. Sua preparação pode ser difícil, mas é necessária, porque o que está por vir não é pequeno.
Exigirá maturidade, equilíbrio e coragem. Se você está lendo ou ouvindo isso agora, receba esta palavra como um lembrete. Você não está sozinho. O que você sente é real e não durará para sempre. A mudança está a caminho. A batalha é invisível que se intensifica em setembro. Existem dias em que tudo parece normal por fora, mas por dentro é uma guerra silenciosa. Você acorda cansado mesmo tendo dormido bem. Pequenos problemas se tornam grandes conflitos, e você se pergunta o que está acontecendo. A resposta é simples e profunda. Há uma batalha espiritual em andamento, e ela se intensifica neste mês. Essa guerra não é visível a olho nu, mas aqueles que são sensíveis podem senti-la. Ela se manifesta em pensamentos negativos, em emoções incontroláveis, em dúvidas que surgem do nada. Às vezes é uma tristeza sem motivo, um desânimo repentino ou uma discussão inexplicável. Todos esses são sinais de que algo maior está acontecendo ao seu redor. Você, o escolhido, é o primeiro a sentir essa pressão. Isso acontece porque a luz que você carrega incomoda a escuridão. E quando o mundo espiritual se agita, aqueles que carregam um propósito são sempre os primeiros alvos. Isso não é uma injustiça. É um sinal de que você tem algo precioso, algo que a escuridão quer impedir de florescer. Setembro é um campo de batalha disfarçado de normalidade. Nada parece muito diferente na superfície, mas espiritualmente tudo está em movimento. É neste momento que decisões simples se tornam vitais. O que você pensa, sente e decide agora pode abrir ou fechar caminhos. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele usa tudo o que pode para enfraquecê-lo. Ele vai usar a sua fragilidade. Um medo antigo, uma decepção recente, uma palavra mal interpretada. E quando você menos espera, você está desmotivado, confuso e prestes a desistir de algo que era a resposta de Deus. Esse é o plano dele para impedir que a promessa se cumpra. Mas você não está sozinho. A fonte de toda a luz o fortalece, mesmo quando você não sente. Cada oração oferecida com sinceridade, mesmo sem palavras bonitas, é um golpe contra a escuridão. Você não precisa vencer pela força. Você só precisa permanecer firme. Não se trata de entender tudo, mas de confiar, mesmo quando não se pode ver. O inimigo pode tentar, mas não pode tocar no que a sua alma já selou. Talvez os dias sejam difíceis, mas isso não é o fim. É apenas um sinal de que algo importante está sendo alinhado. E, como todo nascimento, requer dor, pressão e resistência. O céu está trabalhando. Mesmo que você não veja, existem forças em movimento ao seu favor. E o divino está mais perto do que você imagina. Permaneça em oração. Não pare de buscar. Afaste-se de tudo o que te enfraquece espiritualmente. Evite conversas vazias, ambientes pesados, distrações sem propósito. Este é um tempo de foco e de separação. Sua mente precisa estar clara para ouvir o que o divino está dizendo, e seu coração precisa estar firme para não ser enganado. Lembre-se, quando o ataque aumenta, é um sinal de progresso. A escuridão não ataca aqueles que estão parados. O inimigo só se incomoda com aqueles que estão em movimento, no caminho certo. Esta é a confirmação de que você está mais perto do que pensa. Não desanime. Respire fundo. Ore mais. Busque mais. A vitória já foi decretada. Você está nesta guerra, mas não está sozinho. O discernimento espiritual, a chave para não ser enganado. Em momentos como setembro, quando o mundo espiritual está mais sensível, o discernimento é mais do que necessário. Ele é vital. Não basta ter boas intenções. Não basta conhecer a teoria. É preciso saber como identificar o que vem da luz e o que é apenas uma distração. O que parece leve, mas é engano. O que parece ajudar, mas na verdade o atrasa. O discernimento espiritual é como um alarme interno. Ele soa quando algo não está certo, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície. É essa sensação que o faz parar antes de aceitar uma proposta, de responder a uma mensagem ou de confiar em alguém. E esse alarme é um presente para protegê-lo em momentos como este. Muitos erros não acontecem por malícia, mas por falta de discernimento. Pessoas se conectam com quem não deveriam, entram pelas portas erradas e se desviam do propósito sem sequer perceber. E o mais perigoso é que elas acham que estão fazendo a coisa certa. Por isso, discernir é mais importante do que decidir rapidamente. É melhor orar primeiro do que se arrepender depois. Em setembro,
Muitas distrações vêm disfarçadas de oportunidades. Convites, amizades, projetos. Mas nem tudo que surge neste tempo é uma bênção. Algumas coisas só aparecem para roubar seu foco, sua energia e sua paz. E se você não estiver alerta, pode cair em armadilhas que atrasarão seu progresso espiritual por semanas ou até meses. O discernimento é cultivado na intimidade. Quanto mais tempo você passar em silêncio, mais sua mente é limpa, mais seus sentidos espirituais são aguçados e mais você começa a perceber o que os outros não conseguem ver. A presença da luz revela o que está oculto. Ela mostra as intenções. Ela protege o seu caminho. Jesus discernia o espírito das pessoas antes mesmo que elas falassem. Ele percebia o coração por trás das palavras. Essa sensibilidade também está disponível para você, mas exige dedicação, um tempo de separação, um esforço para ouvir mais a voz interior e menos o barulho do mundo. E este é o mês perfeito para isso. Antes de tomar qualquer decisão importante, pare e ore. Não tenha pressa. O que vem da luz permanece. O que vem para distrair perde a força quando você espera com paciência. Se você sentir paz, siga em frente. Se houver dúvida, pare. A luz fala de muitas maneiras, mas a paz sempre acompanha o que ele aprova. E o seu conselheiro interior está sempre com você. Algumas conexões precisam ser revistas. Alguns ambientes precisam ser evitados. Isso não é rejeição, é proteção. Você está em um momento delicado e precisa guardar seu coração com sabedoria. O discernimento lhe mostrará o que guardar e o que deixar ir. Não se sinta culpado por dizer não. Sua paz espiritual vale mais do que a aprovação dos outros. A oração e a intimidade, o seu escudo. Em setembro, orar não é uma obrigação religiosa. É uma conexão real. É através da oração que a sua alma encontra o seu escudo e a sua força. Este mês é uma guerra espiritual, e a oração é a sua maior arma. Sem ela, a sua fé se enfraquece. Com ela, você permanece firme, mesmo nos dias mais difíceis. Muitos de nós só oramos quando tudo dá errado. Mas você, o escolhido, precisa aprender que a oração precisa ser constante. Mesmo quando tudo está bem, mesmo quando não há pressa. O inimigo é traiçoeiro e aproveita os momentos de relaxamento. Por isso, é preciso manter a sua vigilância ativa através da oração diária. Reservar um tempo para conversar não deve ser um fardo. Deve ser como respirar, um hábito que fortalece a sua mente, alivia o seu coração e traz direção. Não precisa durar horas. Não precisa ter palavras bonitas. Precisa ser sincero. A fonte de toda a vida ouve o coração quebrado e responde àqueles que o buscam com a verdade. Ore como você é. Ele entende. Setembro exige uma postura espiritual, e a postura se mostra na prática. Comece o dia em oração. Agradeça antes de dormir. Converse com o divino em silêncio no caminho, enquanto trabalha. Não há momento errado para orar. Em vez de pensar sozinho, pense com ele. Convide-o para caminhar com você em cada parte do seu dia. A oração é um escudo, mas também é uma direção. Ela revela o que está oculto, traz paz quando tudo está confuso e abre os olhos espirituais. Em setembro, você precisará disso, porque nem todas as respostas virão pela lógica, mas pela sensibilidade. E a sensibilidade vem quando o coração está conectado. O que acontece em segredo é honrado em público. Mesmo quando ninguém está vendo, suas orações estão subindo. Enquanto você fala, o céu se move, as portas se abrem, as forças são renovadas, as correntes são quebradas e o inimigo perde terreno. É por isso que ele tenta distraí-lo, cansá-lo, fazê-lo esquecer de orar. Mas você não vai desistir. Você é o escolhido. E os escolhidos não vivem longe da presença. Eles caminham em comunhão. Setembro é o mês para fortalecer essa conexão. Não espere o problema aparecer para buscar. Comece hoje. Fale sobre seus medos, seus planos, seus sentimentos. Ele está ouvindo. Ele quer guiar você. E este mês será um tempo de crescimento para aqueles que permanecerem firmes na oração. O perdão, a libertação que abre portas. Algumas das correntes mais pesadas não são visíveis. Elas estão no coração. São ressentimentos guardados, feridas não curadas, mágoas que ainda doem. E o perdão é a chave que quebra essas correntes. Setembro traz um convite à libertação, um chamado para deixar para trás o que o prende.
Porque enquanto você carrega mágoas, sua alma não pode seguir em frente. Muitas vezes, pensamos que perdoar é um sinal de fraqueza, que estamos fazendo um favor a quem nos feriu. Mas o perdão é um presente que você dá a si mesmo. É o momento em que você decide parar de alimentar uma dor antiga. Não é esquecer o que aconteceu, mas não permitir que isso continue controlando o seu presente. O divino não ignora a dor que você sentiu. Ele viu tudo. E ele também sabe o quão difícil foi. Mas apegar-se a ressentimentos não o protege. Apenas o desgasta por dentro. O perdão liberta. Ele tira o veneno do coração e abre espaço para a paz voltar. Em setembro, essa cura está disponível, mas só acontece quando você decide soltar. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, esquecido, mas ele escolheu perdoar. E porque ele perdoou, foi promovido. O perdão o tirou da prisão emocional e o levou ao palácio. Este não é apenas um relato histórico. É um princípio espiritual. A luz exalta aqueles que libertam. Cura aqueles que escolhem não carregar o peso do passado. E ele quer fazer isso com você. Alguns dos bloqueios que você está enfrentando podem não ser externos. Podem ser internos. A fadiga, a estagnação, o peso espiritual. Pode ser que a raiz esteja na falta de perdão, em algo que ficou sem solução, em uma dor que você escondeu. E agora o divino está pedindo liberação, entrega, desapego. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem dor. É olhar para trás e não sentir mais a raiva. É ter a liberdade de seguir em frente. Isso não acontece do dia para a noite, mas começa com uma decisão, uma oração sincera, um desejo real de se livrar desse peso. E quando você dá esse passo, o resto é feito. Fortalecendo as fundações espirituais. Setembro não é um tempo para buscar uma estrutura, mas para ter uma estrutura. É um mês que revela se suas raízes são profundas ou se sua fé ainda depende das emoções do momento. Porque quando a pressão aumenta, apenas aqueles com uma fundação construída sobre disciplina, constância e verdade permanecerão de pé. Muitos desejam as promessas, mas poucos querem a preparação. Querem a revelação, mas sem firmar a base. Querem o crescimento, mas sem cavar raízes. E o problema é que tudo que vem rápido, sem base, desmorona facilmente. Por isso, antes de subir, você é chamado a fortalecer. E esse é o foco de setembro. Separe um tempo para oração constante, mesmo que você não esteja sentindo vontade. Ore quando estiver animado, mas também quando estiver cansado. Leia a palavra não como um ritual, mas como alimento. Sua alma precisa de nutrição diária. A Bíblia é o alimento sólido que irá estabilizar a sua mente, sua identidade e a sua visão. Pratique o jejum com propósito, não pelo sacrifício em si, mas pelo foco espiritual. O jejum remove o excesso, acalma sua natureza carnal e o aproxima de uma forma mais profunda. E quanto mais profundo você estiver, mais preparado estará para resistir aos ataques que tentarão tirá-lo do caminho. Organize a sua rotina. Crie uma disciplina espiritual que funcione para a sua realidade. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Mesmo que comece pequeno, 10 minutos de oração, um capítulo da Bíblia por dia, um jejum por semana. Isso já criará raízes, pois o segredo está na constância, não na quantidade. Aqueles que vivem de emoções oscilam, mas aqueles que vivem por convicção permanecem. E a vocação de setembro é o amadurecimento. Não mais depender do ambiente, da reunião, da motivação externa. Você está sendo chamado para um relacionamento pessoal onde não precisa mais de um empurrão para buscar a luz, mas tem o desejo de estar na presença de todo o coração. E não tente fazer tudo sozinho. Mantenha-se perto de quem compartilha a mesma fé. Pessoas que oram com você, que o encorajam, que o levantam quando o cansaço vem. O caminho pode ser estreito, mas não precisa ser solitário. O apoio espiritual é parte da base que o sustenta em tempos difíceis. Estar com quem o aproxima da luz o protege das armadilhas do isolamento. Muitas quedas acontecem quando a escuridão consegue distanciá-lo daqueles que o fortalecem. Por isso, valorize as amizades espirituais. Permaneça em ambientes de fé e mantenha os laços que edificam sua alma. Se você já tem essa base, cuide para que ela permaneça firme. Se ainda não tem, comece agora. A revelação que está por vir exige uma estrutura sólida. A fonte da vida quer lhe dar mais, mas não cumpre promessas em corações instáveis. Ela prepara, testa, estabelece,
E quando você está pronto, libera. Setembro é o tempo do alinhamento. É o mês em que a sua fundação precisa estar firme para que a próxima fase aconteça. Você é o escolhido. E os escolhidos não vivem de uma fé superficial. Eles se aprofundam. Eles se posicionam antes da guerra chegar. E quando ela chega, eles não apenas resistem. Eles vencem. Fortaleça suas fundações, porque o que está por vir é grande demais para ser sustentado por estruturas fracas. Prepare-se para se manter de pé. Setembro, um portal de transformação. Se você chegou até aqui, não ignore o que sentiu. Isso não foi apenas um texto. Foi um chamado. Setembro não é um mês comum. É um tempo de separação, despertar e avanço espiritual. Há algo acontecendo nos bastidores. E você está sendo convidado a fazer parte. Este mês é um portal, um ponto de viragem para aqueles que desejam amadurecer. Os testes virão, sim, mas junto com eles virão as respostas, as direções, as promessas, e tudo isso será entregue àqueles que escolherem andar na fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Não espere sentir, decida confiar. Você está sendo preparado para um novo tempo, e essa preparação exige decisões corajosas. Fortaleça sua base. Busque mais a presença. Filtre suas conexões. Ore com mais consistência. Perdoe o que ainda pesa. E, acima de tudo, mantenha seus olhos fixos no que está sendo construído, mesmo que ainda não seja visível. Tudo o que você fizer agora será como uma semente. E essas sementes florescerão nas estações futuras. O céu está em movimento. A fonte de tudo está agindo. E você está no lugar certo, na hora certa. Não recue. Não desanime. Setembro pode marcar o início de algo grandioso em sua vida. Se você está disposto a atender ao chamado, se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário abaixo. Escreva o que o divino ministrou ao seu coração. Seu testemunho pode despertar outros que também precisam desta palavra. E lembre-se, você é o escolhido e o céu está contando com a sua resposta.